Quando eu leio as palavras de Jesus na cruz, clamando por seu Pai, dizendo, Deus meu, por que me abandonastes? Eu penso numa cena de horror, eu penso em alguém desesperado, eu penso em alguém aflito, vivendo um verdadeiro inferno. O texto diz que estava escuro, do meio-dia até as 3 da tarde, a terra escureceu. E Jesus estava experimentando naquele momento todo o julgamento de Deus contra os nossos pecados. O meu pecado estava lá. Foi por mim que ele morreu naquela cruz. E ele precisou pagar um preço caríssimo para que eu pudesse ser salvo. Aquele momento de julgamento que oprimiu e esmagou o corpo do meu Salvador foi o momento em que me trouxe libertação e vida eterna. Mas ele precisou passar por aquilo e aquilo deu a ele um grande sentimento de abandono, de dor terrível. O livro do profeta Isaías, no capítulo 53, diz de maneira tão clara o que aquele momento significou para Jesus e para mim. É ali, naquele momento da cruz, naquela hora escura, é que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. É ali que ele levou sobre si as nossas doenças, que ele foi castigado por Deus, foi ferido e oprimido. Ali ele foi traspassado, cortado, perfurado pelas nossas transgressões. Ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. Ali naquele momento ele foi castigado para que nós pudéssemos ter paz. Ele foi ferido para que pudéssemos ser curados. E o Senhor, Deus, fez cair sobre ele a minha iniquidade, a sua iniquidade, e assim ele foi oprimido e afligido. A Bíblia continua dizendo, no livro de Romanos, capítulo 5, que quando nós éramos pecadores, inimigos de Deus, que merecíamos o castigo de Deus, Cristo morreu por nós. O apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios, no capítulo 5, que ele se tornou pecado por nós, para que nele nós tornássemos justiça de Deus. A única maneira em que nós fôssemos justos diante de Deus é que a minha injustiça fosse derramada sobre o corpo de Jesus. O livro de Hebreus, no capítulo 10, diz com clareza a mesma ideia, que na sua morte Cristo aperfeiçoou para sempre aqueles que estão sendo santificados. A minha imperfeição, todo como o pecado deturpou a minha vida, caiu sobre Jesus e ele chupou, trouxe, arrastou para si toda a maldição que deveria ser minha. O apóstolo Pedro, de maneira tão profunda, ele diz que Cristo levou em seu próprio corpo os nossos pecados naquele madeiro. Era assim, desta maneira dramática, que Cristo estava enfrentando aquela hora final da cruz. O texto claramente diz que a escuridão caiu sobre a terra. Deus estava julgando o mundo naquele momento. E Cristo, tendo sugado, puxado para si os pecados de todos aqueles que um dia iriam crer em seu nome, ele estava sendo castigado por Deus. E Deus, sendo santo, não podia ter comunhão com ele. Eles se separaram. Pela primeira vez na eternidade, Deus Santo separou-se do seu Filho porque Jesus estava carregado de pecado sobre ele. Ali, ele carregou o meu pecado. E nesse processo de levar o meu pecado, ele me deu salvação. Somente aqueles que creem que aquele momento de horror de Jesus pode me dar paz, é que serão salvos de verdade. Eu creio, por mais horrível que tenha sido, que o meu pecado estava sobre Cristo naquele dia. O seu estava lá? Eu espero que você também creia assim. Deus te abençoe.